Já de volta no seu Conexão Jovem, a gente está falando de inspiração. Qual o seu combustível para criar? Interage com a gente aí nas nossas redes sociais. E, Gianina, a gente estava falando de um assunto que tem muito a ver com repertórios, você fazer conexões. Só que é verdade aquela máxima de que nada se cria, tudo se copia? Eu acredito em parte. Mas eu acho que bem parte das coisas criativas são realmente junção de várias coisas que já existiam, né? O que você acha? Olha, realmente, por um lado, realmente tem que copiar. Às vezes você faz isso de uma forma que você não está pensando, mas você está copiando e transformando, copiando e transformando. Melhorando, por que não, Também. né? Copiando de uma maneira saudável. Sim, sim, com certeza. Bom, Bom, enfim, só para tentar então linkar aquele raciocínio, né, do Austin, ele cita no livro dele, né, Roubando como um Artista, né, a ideia de copiar de fato, criar uma base de informações no qual você pode se inspirar nela. E ele cita, inclusive nesse livro, que é muito importante a gente citar sempre o autor da ideia principal. Então, assim, você vai ler o livro dele, é muito, muito bom. Não é plágio, pelo amor de Deus. Então, essa ideia de roubar como um artista, realmente é se inspirar como um artista. Você ter uma base de ideias no qual você pode criar novas conexões. Então, isso é muito importante, sabe? Porque eu vou dar alguns exemplos, assim, né, com relação a conexões, né? Para você decorar, por exemplo, alguma coisa de prova, sabe? Nosso cérebro é incrível. Se eu falar para você assim, leia... Você sabe falar para mim quais são os alcalinos terrosos em química, por exemplo? Alguém sabe? Sabe? Chamou as pessoas erradas. Então, eu na verdade sei, mas sou em espanhol. Saiu bem. Nem espanhol, gente. Exatamente. Eu lembro que na época que eu fui estudar pro vestibular, eu não sou químico, pode ser que eu tô falando alguma bobeira, né? Mas na época que eu fui estudar pro vestibular, eu lembrei que, assim, eu comecei a conectar, sabe, aquela informação com algo que não era, digamos assim, verdade na quesito, assim, algo extraordinário, sabe? Para criar sinapses no cérebro. Então eu pensei assim, bebi magnésio na casa do senhor Barão de Rabicó. Aí eu lembrei, alcalinos terrosos até hoje. Já tem anos, eu não sou tão velho assim, mas já tem anos que eu já fiz o vestibular, mas eu lembro que berílio, magnésio, cálcio, enfim, são o grupo dos alcalinos terrosos porque eu estudei dessa maneira. Então, assim, se eu falar para você assim, decora para mim ou aprenda 3 palavras que eu vou te falar agora, por exemplo. Né? Se eu te falar lá, tênis vermelho, asa, aí se eu te perguntar amanhã ou daqui meia hora, pode ser que você esqueça. Mas se você imaginar que agora tem um tênis enorme caindo aqui no palco, imagina, você tem que se mentalizar isso caindo, aí de repente ele sai voando aqui dentro do estúdio, aí você vê um tênis vermelho voando dentro do estúdio. Aí depois eu te perguntar daqui um ano, o que eu te perguntei lá? Aí você vai falar, eu acho que caiu um tênis vermelho voando no estúdio, porque é algo que não é comum pra gente. Assim como eu te perguntar, o que você comeu no dia, sei lá, no dia 20 de abril? É difícil. Mas se eu te perguntar para você o que você comeu, por exemplo, no dia de Natal do ano passado, você vai lembrar. Por que você vai lembrar? Mais ou menos, mas assim, por ter uma data especial, algo relacionado, algo extraordinário, muitas vezes o nosso setembro. Exatamente. Por que você lembrou? Marcou. Exatamente. Foi uma tragédia e marcou. São coisas que não são comuns, né, no nosso cérebro. Então, assim, é muito interessante isso, sabe? E se a gente conseguir mexer com o nosso cérebro a ponto de você criar conexões diferentes, você acaba criando coisas novas e você consegue imaginar coisas que talvez não existam ainda, mas que vão existir, vão chegar a existir algum dia. E a gente falou, né, da importância de você não esperar passivamente a inspiração vir necessariamente, mas é importante você ser curioso, que nem a gente falou, um pesquisador da informação, procurar novas ideias, se inspirar em ideias que já existiram, quem sabe, inclusive, aquelas ideias antigas, né? Assuntos diferentes, Assuntos diferentes, novas formas de enxergar as coisas. Mas a importância, eu acho que aqui é a gente aprender essa nova forma de ver as coisas, né? Sem dúvida. Nos educar, podemos dizer de alguma forma, nisso. Até nessa ligação, Janine, uma vez eles fizeram uma brincadeira com a gente, né? Para testar as nossas vias de criação no pensamento, tá? Imaginação. E aí, a pessoa que estava fazendo a brincadeira, né, falou assim, pensa num objeto. Aí todo mundo pensou, aí agora coloca no bolso. Quantos aqui ainda conseguem continuar? Aí alguns levantaram a mão. Aí perguntaram, o que você pensou? Numa casa. Na casa não tem como botar no seu bolso, mas está na sua imaginação
como é que você não conseguiu colocar no bolso, né? Então, você vê como é que às vezes a gente limita a nossa mente com aquilo que a gente conhece apenas, né? E não consegue imaginar alguma coisa futura. Minha mãe ainda brinca muito comigo, né? Ela fala assim, nossa, Daniel, você mexe com software, né? Por que você não inventa um negócio novo, né? Para ficar rico, né? Geralmente é as perguntas, né? Que as pessoas fazem, né? Eu falei, pô, mãe, então vamos dividir juntos aí, né? Porque se você pensar em alguma coisa, a gente divide depois, né? Mas você vê como é que todo instante alguém sempre fala, poxa, mas criaram tudo já, não tem mais o que inventar, né? E talvez se a gente fosse pela linha dos problemas, começar a analisar como que a gente resolveria esse problema, né? Uma dificuldade, talvez, né, da sociedade, ou depois a gente fala até um pouquinho da igreja, quais são as dificuldades que já existem, que a gente consegue trazer alguma coisa nova para que consiga resolver, né, e ajudar as pessoas. Sabe um problema muito grande que a gente vive? É que a gente vive no cotidiano. E o nosso cérebro fica confortável no cotidiano. Então a gente não consegue criar nada novo. Então a gente precisa colocar o nosso cérebro num ambiente diferente. Fazer com que ele fique desconfortável. Assim como você mencionou no primeiro bloco, que vamos trocar de mão. Eu escrevo com a mão direita, vamos escrever com a mão esquerda. Sabe? Você começa a criar um desconforto. O cérebro é um músculo. Então, você tem que criar elasticidade nele, você tem que fazer com que ele evolua cada dia mais. Se a gente ficar sempre naquela mesmice, naquele cotidiano, a gente não sai do lugar. Então, essa coisa de você ficar ali sempre permanecendo na mesma coisinha, na mesma caixinha, a gente não consegue criar nada novo. A ideia é você tentar sair mesmo da caixa, né, que é esse termo, né, que a gente geralmente usa, mas você tentar colocar o seu cérebro de uma maneira mais desconfortável. Por exemplo, palavras cruzadas, essas coisas já te deixam você pensando um pouco diferente, sabe? Fazer esse tipo de atividades em casa é ótimo já. Interessante. Agora, será que a gente pode educar em inovação, em criatividade? Será que podemos aprender desde pequenos a ser mais criativos? E como será que isso pode nos ajudar também para solucionar os problemas dessa sociedade hoje e até olhando para o futuro? Vamos conhecer um pouquinho mais uma história muito especial que a Kathleen trouxe para hoje no programa. Madeira, fios, tinta. Por aqui é assim, uma mistura de tudo, uma bagunça organizada, se é que você me entende. Parafusa daqui, testa dali, passa aquela colinha para garantir que está tudo ok. É o tal do fazer para aprender. E faz sentido, né? Quanto mais a gente se envolve, mais rápido algo é fixado em nossa mente. O Felipe concorda e não é nada modesto em relação a isso. Agora, nesse ano, minha escola começou uma nova matéria que foi inspirada no Mundo Maker. É uma oficina que tem lá na escola que uma vez por semana vai um grupo da sala e vai revezando os grupos. E por exemplo, ontem eu fui e todo mundo lá super lerdo e eu super adiantado, sabendo já fazer tudo. Olha só que maravilha! Essa é uma escola voltada à criatividade. Você pode construir algo legal e, de quebra, aprender com isso. Aqui a gente ensina a partir de projetos. Então, inicialmente, eles vão trabalhar a questão motora deles e, em função dos projetos que eles constroem e as alterações e customizações que, eventualmente, eles fazem, eles trabalham a criatividade deles. Como o Sérgio falou, a palavra de ordem por aqui é criatividade. Os alunos são estimulados a improvisar, pesquisar suas ideias e, se quiserem, mudar o projeto inteiro. E eu pensei muito e eu criei outras coisas baseado no que eles me falaram. E, tipo, uma vez era para fazer um pinball e daí eu fiz outra coisa totalmente diferente que eu que inventei. Tá um prodígio esse menino, né, gente? E é assim, colocando a mão na massa, que conteúdos de robótica, programação e raciocínio são passados aos alunos. A ideia é menos teoria e mais prática. A gente acredita que a teoria seria a ferramenta. E não adianta a gente dar a ferramenta sem precisar. Então, a teoria pela teoria, ela não vai funcionar para o que a gente precisa. A gente, como trabalha com um projeto, na hora que a pessoa, né, o aluno, ele procura no projeto, ele quer saber um pouco mais da teoria, ele pega um celular e já ali, na hora, se ele quiser, ele consegue. Se a gente começar a dar a teoria simplesmente porque a pessoa está vendo, ela vai simplesmente esquecer e talvez o que ele vai fazer, o que ele vai levar do projeto não seja alcançado pelo que a gente quer, né? E pelo visto, o método tem dado certo. Afinal, os próprios alunos confirmam isso e convenhamos, né? O que não falta nas crianças é sinceridade. Na sala de aula, você tá na frente deles, você já tá mais sabidinho das coisas que o resto da sua turma?
seria falta de educação dizer que sim. Mas aqui, só entre nós. Falou, tá falado, Dudu. E olha que interessante, né? Essa cabeça, essa mente de criança, parece que é mais criativa, né? Do que a gente que está acostumado já com as coisas, que já entrou na rotina, né? Não, sem dúvida. Eu trouxe um desenho aqui, que é um experimento que eu fiz com meus filhos lá. Eu tenho 3 filhos, né? Os criativos de casa. Os criativos de casa. Mas é incrível, assim, você percebe já desde criança. Aqui eu tenho três desenhos, né? O primeiro desenho aqui nesse lado aqui é do Daniel. O Daniel, na época que eu pedi para ele fazer esse desenho, foi ano passado, ele tinha 3 anos. Eu falei para ele assim, Daniel, como você desenha uma casa pro papai? Aí ele desenhou isso aqui para mim, esse desenho aqui. Aí eu pedi para a Laura, que ela tinha 5 anos, e a Luísa, minha mais velha, que tem 6 anos. Então ficou nessa ordem mesmo. O Daniel, com 3 aninhos, desenhou para mim. Eu falei, o que é isso, Daniel? Ele falou assim, é uma casa-foguete. Eu falei, mas uma casa-foguete? Olha, uma casa-foguete, um escorregador, e aqui ele falou que é um monte de bolinhas, e aqui é a família. Tá certo. Maravilha. Aí eu falei, Laura, e isso aqui? Ela falou, isso aqui é a casa, papai. É uma casa meio que de conto de fadas, né? De princesinha, você percebe que tem coraçõezinhos, enfim. Aí a minha mais velha, olha lá, ela já colocou, então, um desenho aqui de uma casa que você percebe que praticamente é uma casa comum, que a gente percebe. Quando você bate o olho e fala, é uma casa, exatamente. Então, o que eu queria chegar a uma conclusão, assim, né, na verdade, né, existem estudos, né, que dizem que nosso cérebro ele sofre por uma configuração padrão, que a gente chama Einstein em alemão, que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando padrões cerebrais, né, e a gente vai, basicamente, fixando que uma casa tem que ser daquele jeito. Não pode ter casa-foguete. Se eu faço uma casa-foguete no colégio, por exemplo, a professora pode chegar para mim, mas Daniel, isso aqui não é uma casa, isso aqui é um foguete. Ah, tá. Aí ele vai desenhar de novo uma casa-carro. Mas Daniel, isso aqui não é uma casa, isso aqui é um carro. Ah, tá. Aí o que acontece? Você criou padrões cerebrais. Aí como é que é uma casa? É uma casa com paredinhos, com telhados. Aí ele cresce com aquele padrão. Eu vejo, eu sei que é uma casa. Mas aí o que acontece? Eu começo a perder a criatividade. Se eu tiver fazer uma pergunta para você, né? Como é que você pensaria, por exemplo, sobre catedrais, né? Eu, na minha mente, na hora, eu penso em várias catedrais. Por exemplo, a Catedral da Sé, eu trouxe uma imagem aqui, né? Você tem aqui várias catedrais. Por exemplo, Petrolina, você tem a Catedral aqui de Curitiba, a Catedral da Sé. Aí as pessoas vão olhando, são lindas, são arquiteturas bem bonitas. Só que aí quando chega uma pessoa que pensa diferente, aí ele cria uma catedral totalmente fora do padrão. Então onde está a criatividade? A criatividade, para mim, está em você ver as coisas de uma maneira diferente do que os outros não veem. Então você pode criar coisas novas. Quem disse que uma catedral tem que ser daquele jeito? Niemeyer foi e construiu algo totalmente diferente e todo mundo passa lá e bate palma pela arquitetura que ele desenvolveu. Aqui a gente está falando de uma quebra de paradigmas, né? Será que existem inimigos da criatividade, coisas que a gente costuma fazer e que podem impedir que a gente desenvolva coisas novas? Será que a gente pode mudar alguns hábitos? O que a gente pode falar sobre isso, gente? Até nessa linha, me vem uma palavra na mente que é desconstrução. Né? Desconstruir não é construir, não é sinônimo de construção. Desconstrução é você quebrar aquilo que já existe e com as mesmas peças você construir algo novo. Então você mantém o princípio, você mantém talvez a origem, né, a estrutura pelo qual você quis fazer, mas você faz de uma forma diferente. Então, às vezes a gente fala, poxa, será se a comunicação inovou? Pô, antigamente eu falava pessoa para pessoa. Não, agora eu falo via digital. Isso não é inovação, isso é só mudar a característica, né? Agora, pensando nas vias, acho que é um assunto que a gente estava falando aqui, pensar sempre da mesma maneira. E você obrigar o seu cérebro, às vezes, a pensar da mesma maneira, isso vai dificultar muito. A gente vê isso na igreja também, né? Às vezes as pessoas, elas colocam limites em lugares que não eram para ser colocados limites, né? Então, um dos grandes, né, talvez sou eu mesmo, né? O fato de não querer mudar, de não querer pensar diferente, manter aquela origem, imaginando que aquilo é sagrado, porque aquilo veio de uma origem, sei lá, filosófica, e você não quer mudar. Então, talvez o grande vilão sou eu mesmo, é a forma tradicional de pensar, né? Posso complementar rapidinho? Claro. Tem um livro, né, que ele é, inclusive, do autor do Daniel Kahneman, que ele é vencedor do Oscar, da economia, enfim, é um livro bem fantástico que chama Rápido e Devagar.
E nesse livro, ele cita que a gente consegue pensar de duas maneiras, um pensamento, dois tipos de sistemas, né? O sistema 1, que seria um sistema que basicamente é rápido, que a gente... É como se fosse um computador, você pensa um processador, algo rápido ali que tem que executar rapidamente, que é a tendência do nosso cérebro mesmo, você tentar executar as coisas rápidas. Só que esse pensamento, ele é intuitivo e emocional. Então, o que acontece? A propaganda, por exemplo, o marketing, ele tenta atingir esse nível de pensamento, porque você vai pensar rapidamente, eu tenho que comprar isso, e vai e compra. Só que também existe um outro tipo de pensamento, que é o sistema 2, que ele cita, que basicamente é um sistema mais lento, mas é um sistema mais lógico, no qual você pode analisar, você vai fazer o raciocínio. Então, onde é que você utiliza esse tipo de sistema? É quando você tem algo mais complexo. Sabe quando você está desesperado, às vezes, aqui, como é que eu vou resolver isso? Aí você senta e você começa a pensar, raciocinar. O problema, muitas vezes, nosso, é que muitas vezes a gente usa, o sistema 1, que é muito emocional e intuitivo. Porque resolve rápido, vai e resolve rápido, sabe? E a gente começa a fazer as coisas assim, ó, do jeito que a gente achar que é mais interessante. E isso é um problema muito grande, porque muitas vezes as coisas parecem ser certas, porque o nosso cérebro, sabe? Nosso cérebro, ele vai e faz uma análise rapidamente e ele retorna uma posição para você e fala assim, olha, isso é o certo. Só que nem sempre é o certo, é o mais rápido. Muitas vezes é necessário sentar e colocar a cuca para funcionar mesmo e pensar, olha, como é que é isso mesmo? É começar a ter o raciocínio e a análise. Então, esse é um complemento que eu queria dizer nessa Sim, até essa linha, me lembrei agora, Steve Jobs foi convidado, né, na formatura de um colégio, uma universidade, e aí ele precisava falar algumas palavras, ele falou assim, nunca, assim, em detalhes, né, seja tolo para o resto da sua vida. Em que sentido? Nunca acredite que você já sabe tudo. Porque você vai ser... Tá vendo? Essa até é uma forma de responder a pergunta. Essa já seria a primeira questão. Eu nunca vou ser um inovador, porque eu já sei tudo. Né? Seja tolo, sempre acredite, eu preciso buscar, eu preciso saber mais, eu preciso encontrar a solução. Eu não sei suficiente, né? Eu preciso saber mais. A gente vai continuar falando sobre isso, mas já temos que ir de novo para o intervalo. Eu sei que o tempo passa muito rápido mesmo. Vocês já ficaram desanimados? Não tem problema, tem um bloco mais ainda. Fica aí com a gente ligado, que já estamos de volta. Vamos continuar falando sobre esse assunto e aprendendo também formas novas de ser mais criativos também no nosso dia a dia.